Energia solar fotovoltaica, panorama, oportunidades e desafios. Quem está conosco é o Rafael Francisco Marques, ele é engenheiro eletricista, com 20 anos de experiência, né, no setor elétrico, e ele é especialista técnico regulatório. Rafael, grande prazer estar aqui com você, mais uma vez a Besolar nos apoiando. Perfeito, o prazer é todo nosso, agradeço, o prazer é meu, e em nome da Besolar agradeço mais uma vez esse canal de comunicação, essa via aberta aqui para a gente conversar e trazer um pouquinho do que está acontecendo no mercado, né, divulgar a fonte solar fotovoltaica, contribuir com o desenvolvimento de todo esse setor. Ótimo. Muito obrigada. Imagine, a gente que agradece, nós vamos disponibilizar teu PPT. Tem uma excelente palestra. Obrigado. Bom, a apresentação já foi feita, né? Sou Rafael Marques, trabalho aqui no Departamento Técnico Regulatório da Besolar. Eu vou falando e vocês vão trocando. Como é que eu faço para trocar? Desculpa. Se puder passar para o próximo slide. Opa, obrigado. Então, a Besolar é uma entidade que ela está presente em todos os estados federativos do Brasil, inclusive no Distrito Federal. Ela representa empresas nacionais e internacionais de toda a cadeia produtiva, de toda a cadeia de valor, na verdade, né, do segmento solar fotovoltaico. Então, são produtores de equipamentos, fabricantes, né, são importadores, são projetistas, empresas de engenharia, são instaladores. Então, a representação de todo um segmento. Nós temos aqui conosco hoje em torno de 630 associados, então é todo um leque dessa cadeia de valor que nós buscamos representar, trazer aqui para a conversa e buscando aí disseminação, desenvolvimento, o avanço desse mercado. Então, a ideia é que a Besolar sirva de um ponto de encontro para essas discussões, entender quais são as dificuldades para que o setor cresça, entender como é que a gente pode contribuir e endereçar essas questões sempre que necessário por parte dos nossos associados. Se puder passar para o próximo, por gentileza. No que diz respeito a energias renováveis, que é o tema do painel aqui, né, energias renováveis, o Brasil até demonstra um bom avanço em relação ao mundo, né? Então, a matriz brasileira é prioritariamente renovável, a gente vê isso já há muitos anos, com o destaque da fonte hidrelétrica, que sempre foi a protagonista do setor, né, aqui no Brasil. Então, hoje o Brasil conta com uma matriz aproximadamente de 60% de hidrelétricas, né, biomassa eólica ali beirando os 10%, e em todas essas três fontes, sempre entre os países mais desenvolvidos do mundo. É na questão fotovoltaica realmente que o Brasil ainda demonstra um pouquinho de atraso, um pouquinho de espaço para evoluir, né, mais rapidamente, e não só por essa defasagem, né, em relação ao resto do mundo, mas também por todo um contexto nacional. Os índices de radiação aqui no Brasil são muito favoráveis, enfim, existe todo um contexto que busca aí fomentar essa evolução, o desenvolvimento da solar fotovoltaica no Brasil. Se puder passar para o próximo slide, por gentileza, a gente vai verificar um pouquinho da evolução desse mercado no Brasil. Ele basicamente passa a existir em 2012 aqui no Brasil, quando a ANEEL publica a Resolução Normativa 482. Então, de 2012 para cá, esse gráfico ilustra um pouco da evolução da tecnologia. A parcela em amarelo na base do gráfico correspondem às usinas de maior porte, usinas que necessitam de outorga de autorização ou de registro da ANEEL para o seu funcionamento, e a parte azul é aquele que nós chamamos de micro e mini geração distribuída, aqueles sistemas menores, normalmente instalados nos telhados de residências, propriedades rurais, pequenos comércios ou pequenas indústrias, e que a gente vê aí com um aumento significativo, principalmente nos últimos 2 anos, né? Mesmo em meio à pandemia, a gente pode olhar nesse gráfico que foi um segmento que cresceu muito, mesmo com todas as adversidades que foram encontradas ao longo do ano de 2020.
E vale contextualizar que, dentre todas as fontes renováveis, a solar é aquela que mais gera empregos, né? Então, existem estudos aí que demonstram a geração de empregos por tipo de fonte, e a solar é apontada em estudos internacionais como uma fonte que gera de 25 a 30 empregos, novos empregos a cada megawatt instalado. Então, dentro desse contexto de evolução da tecnologia no Brasil de 2012 até aqui, já são mais de 312 mil empregos, né, novos empregos gerados aqui no mercado brasileiro. No próximo slide, por gentileza, a gente verifica que, então, não é só em termos de capacidade instalada, né, que já atingimos aí um pouco mais de 10 gigas de potência instalada, de capacidade instalada, os empregos, mas também são novos investimentos trazidos para o Brasil, né, para o setor. Já foram mais de 54 bilhões de investimentos. É uma tecnologia que também, pelas características dela e o seu funcionamento, ela contribui com a arrecadação para o poder público e, como toda fonte renovável, com a redução de emissões de gases de efeito estufa, redução de CO2. Então, a gente tem aqui um pouco ilustrado os números, né, obtidos ou acumulados desde 2012 nessa lâmina. No próximo, por gentileza, a gente vê aqui apenas alguns exemplos, né, que demonstram a versatilidade da fonte solar fotovoltaica. Então, ela pode ser instalada, em telhados, né, de indústrias, como a gente vê aqui à esquerda no alto, em condomínios residenciais, diretamente nas residências, mas existem outras aplicações. A gente vê aqui nesse mesmo slide uma cobertura de estacionamento, existem aplicações em fachadas de edifício, né, harmonizando com a própria arquitetura, aplicações voltadas ao segmento rural. Enfim, existem inúmeras aplicações, é uma fonte bastante versátil, né? E por que o mercado se interessa pela fonte solar fotovoltaica? No próximo slide, a gente já começa a observar, ou trazer aqui, compartilhar com vocês um pouco dos interesses, por que as pessoas desejam a solar fotovoltaica. Primeiramente, porque ela reduz custos no consumo da energia elétrica. Então, tudo que reduz custos acaba sendo foco de interesse da sociedade. Mas é a liberdade, a independência, né, o desvínculo com aquele sistema atualmente conhecido, em que os consumidores, na maior parte, né, tem um único supridor de energia vinculado à distribuidora e ficam sujeitos ali à qualidade da energia das instalações daquela distribuidora para o seu atendimento. Então, é a redução na conta, é a liberdade, a independência, é o prazo do retorno sobre o investimento que é relativamente baixo, né? Então, nós vemos aqui que o investimento retorna entre 3 e 7 anos, é possível ter o retorno do investimento. Os equipamentos possuem garantia de 20, 25 anos em média, isso é garantia de performance, né? Aquela performance contratada no ato da aquisição é garantida por aí até 25 anos, ou seja, você paga o sistema entre 3 e 7 anos, continua gerando com a mesma performance por até 25 anos, mas além dos 25 anos você vai continuar gerando a sua energia com aquele sistema que você instalou, né? E além de tudo, traz também valorização para o próprio imóvel. Então, são diversos benefícios, né, que são apontados e para quem faz o investimento. No próximo slide, se puder passar por gentileza, a gente já vai verificar, passa a verificar os benefícios também para a sociedade, que os benefícios vão além de quem faz o investimento. Pode passar por gentileza para o próximo slide. A gente verifica aqui um esquema bastante resumido de como é o setor elétrico brasileiro, o funcionamento do setor elétrico, né? Então, temos ali no alto usinas, à esquerda hidrelétrica, à direita termoelétrica, todo um sistema de transmissão, distribuição, até conectar as unidades de consumo, sejam elas residências, unidades rurais, comércios, indústrias. E aqui à direita, na parte inferior direita, a gente vê uma unidade consumidora com o seu sistema de geração própria, né, o sistema solar fotovoltaico ali instalado. O que acontece? Por que os benefícios vão além daquele que faz o investimento, né? Os benefícios para quem investe, nós falamos há pouco, e
por que eles vão além? Quando a energia é gerada e não é automaticamente consumida, ou mesmo no próprio consumo, quando é feita a própria geração, né, de energia elétrica, você reduz as necessidades sistêmicas. Com isso, né, você reduz a necessidade de acionamento de termoelétricas, que são normalmente aqui no Brasil fósseis, de combustível fóssil, que são mais poluentes, mais caros, né, que grandes responsáveis atualmente aí pelo aumento das tarifas e por essas bandeiras tarifárias que têm assombrado a população, né, a sociedade. Com a geração própria de energia, é possível aliviar a pressão sobre as hidrelétricas, permitindo que mais energia seja armazenada através de água nos reservatórios das hidrelétricas. Você reduz o percurso que a energia percorre entre o ponto de geração e o ponto de consumo, e dessa maneira você diminui a necessidade, a utilização dos sistemas de transmissão e distribuição. Isso implica em menores perdas, e essas perdas são rateadas entre todos os consumidores do sistema. Então, é uma pressão positiva em relação à desoneração das tarifas, né, de todos os consumidores. Você posterga investimentos nos sistemas de distribuição e transmissão. Então, são benefícios que, de alguma maneira, chegam para toda a sociedade. E mesmo que você não consuma toda a energia produzida num dado momento, então, vou instalar aqui na minha casa, durante o dia vou para o escritório, não utilizo quase energia em casa, mas estou gerando. Essa energia é injetada na rede e vai atender as unidades consumidoras mais próximas aqui da minha residência. O meu vizinho, o vizinho do meu vizinho, e assim por diante. Aí são questões físicas mesmo, né, que levam essa energia gerada até os pontos de consumo mais próximos, e causando todos aqueles efeitos que eu acabei de dizer, né? Os benefícios nos reservatórios das hidrelétricas, menor acionamento de térmicas, menos perdas e postergação de investimento. Tudo isso, né, capturado através de tarifa e percebido por todos os consumidores do setor elétrico. Então, ao fazer o investimento, existem benefícios próprios para quem investe e benefícios sistêmicos. E esses têm sido aí o grande pilar da discussão, né? Os benefícios sistêmicos. Desde 2019 vem aí uma discussão ocorrendo em relação a alterar o modelo de compensação da energia gerada, né, daquele excedente que é exportado, quando a gente faz o uso dela no momento posterior. Vinha sendo discutido desde 2018, 2019, e principalmente em torno dessa questão dos benefícios, né, do uso e dos benefícios. Então, por favor, passando para o próximo slide, a gente vê que depois de muito se discutir, né, desde 2018, 2019, a discussão foi ganhando força, até que finalmente agora em agosto de 2021 foi possível fechar um acordo, né, um termo de consenso em relação aos custos, né, o uso que quem tem esses sistemas faz da rede, quanto ele deve pagar, e que os benefícios devem ser incorporados também, ou seja, ele deve ter alívio nos seus custos, né? Foi possível consensar aí um texto para que seja votado um marco legal, né? Hoje os sistemas operam, a tecnologia funciona por meio de resoluções normativas, não existe uma lei por trás dessa regulamentação da ANEEL, então carece de uma legislação própria, de uma lei mais robusta para respaldar todo esse setor, inclusive destravar investimentos relacionados à incerteza dessas mudanças. Então, nesse contexto, foi possível chegar a um texto de acordo com o legislativo, né, com os nossos congressistas, e foi votado, né, no dia 18 de agosto pela Câmara dos Deputados, né, foi praticamente aí um consenso entre os deputados. Foram 497 votos favoráveis a esse projeto de lei, que agora caminha para o Senado. Basicamente, no próximo slide, a gente verifica aqui os efeitos desse projeto de lei. Pode passar para o próximo, por gentileza. O que diz esse projeto de lei, né, que essa semana, inclusive, foi divulgado, aí, foi escolhido o relator
para esse processo no Senado, então a gente espera que o trâmite seja bem célere e em breve seja convertido em lei. O que ele diz? Óbvio que há um interesse das companhias de distribuição e, de alguma forma, aí, remunerar pelo uso da rede, e a gente entende que o uso, né, deve ser, sim, remunerado, mas da maneira correta, como eu disse antes, considerando todos os benefícios que também são proporcionados por quem faz o investimento. Então, o projeto de lei, basicamente, ele retratado aqui, os principais pontos desse projeto de lei retratado nesse slide, eles garantem, né, que os custos e benefícios serão estudados e apurados pelo Conselho Nacional de Política Energética e calculados pela ANEEL, então vai ser um horizonte aí de 18 meses para que sejam levantadas as diretrizes, apurados os valores, né, desses custos e benefícios, que vai passar a funcionar a partir ali de 2028 ou 2030, dependendo do sistema, do momento em que o sistema vier a se conectar, ou até mesmo em 2045, desculpe. Então, como é que isso vai funcionar? Para quem já fez o investimento em geração solar própria, né, em geração distribuída própria, ou fizer nos 12 meses seguintes à publicação da lei, a regra como ela é hoje, né, de compensação de 1 para 1, ou seja, cada 1 kWh injetado na rede compensa 1 kWh consumido em outro momento, permanecerá válido até dezembro de 2045. E aí quem fizer o pedido entre o 13º mês e o 18º vai entrar numa regra de carência de 8 anos, que está aqui ilustrada na parte amarela desse gráfico, e quem fizer o pedido de conexão após o 18º mês, entra aí num cronograma, né, num cronograma de 6 anos, né, de escalonamento, até que seja dada a regra final, contemplando os custos e benefícios do setor, lá nesses momentos posteriores, 2028, 2030 ou 2045, dependendo de cada momento que for solicitado a conexão. Mas não são apenas sistemas de pequeno porte aqui no Brasil. O próximo slide, ele já apresenta para a gente aqui usinas de maior porte, né? Então, como nós vimos desde lá do início, existem duas formas de se investir ou duas formas de contemplar o uso da tecnologia solar fotovoltaica. São sistemas de menor porte, micro e mini geração, como falamos até agora, e sistemas de maior porte, como está ilustrado aqui nessas duas fotos, né, usinas já de quase 200 mega de capacidade instalada, uma em Minas Gerais, a outra na Bahia. Destaque aqui para essa foto da usina em Minas Gerais, à direita, no alto, que são equipamentos totalmente nacionais aqui nessa foto. Mas o que eu gostaria de dizer, na próxima foto, por gentileza, no próximo slide, por gentileza, como é que essas usinas normalmente se viabilizam no Brasil, usinas de grande porte? Só através dos leilões no ambiente regulado. Isso, quando eu digo essas usinas, digo usinas de grande porte, não necessariamente da solar fotovoltaica, são através dos leilões. E desde 2019, a solar fotovoltaica vem demonstrando aí, ou vem se comportando como a fonte mais barata entre todas as fontes ofertadas nos leilões de energia nova. E apesar disso, não é aquela fonte que mais é contratada. Ela é a mais barata, mas aquela que o governo, por sua escolha, tem optado por contratar os menores montantes, as menores quantidades nos leilões. A gente espera que agora, dia 30 de setembro, na próxima quinta-feira, quando haverá um novo leilão de energia nova, esse cenário aí possa mudar um pouquinho, né? Não em relação ao preço, porque a expectativa é que a solar continue sendo a fonte mais barata, mas que os montantes contratados possam ser mais expressivos, mais significativos. Em função dessa pouca expressividade, né, contratada pelo governo nos últimos leilões, a maioria dos nossos projetos atualmente, né, de grande porte, tem se viabilizado através de vendas para o mercado livre. São grandes indústrias, grandes comércios, conglomerados econômicos que podem optar aí pelo supridor de energia elétrica, né, através do mercado livre de energia, e é dessa maneira que o setor basicamente vem viabilizando seus projetos. No próximo slide, a gente verifica que, apesar dos 3
né, gigas, 3,5 gigas, quase 4, que hoje estão em operação, já existem no Brasil outorgados mais de 30 gigawatts de capacidade, né, de solar fotovoltaica. Então, aqui um ranking estadual, né, a base do gráfico é o que já está em operação, o azulzinho no meio da barra representa os projetos já em construção, e a parte alaranjada são projetos outorgados que ainda não começaram a construção. Então, é um segmento que tende a despontar aí nos próximos anos, também com grandes usinas, uma participação muito significativa. Se hoje a solar representa, com 10 GB, menos de 5%, em torno de 5% da matriz elétrica nacional, com esses 30 GB, né, adicionando aí quase 25 GB, a gente passaria a ter uma relevância, uma percepção muito mais significativa no mercado brasileiro. E é nisso que a gente acredita, né? Na semana passada, inclusive, nós vimos aí, através das notícias internacionais, que o governo americano também busca fomentar a fonte solar fotovoltaica, e a expectativa de que até 2050 ela seja a principal supridora, aquela fonte que mais vai gerar energia elétrica atendendo o mercado próprio nos Estados Unidos. E os estudos indicam, mesmo sem ainda grande apoio governamental aqui no Brasil, estudos indicam que o mesmo venha a acontecer no Brasil até 2050 e a solar fotovoltaica possa assumir o protagonismo, né, do atendimento ao mercado nacional de energia elétrica. No próximo slide, por gentileza. Isso, por favor, obrigado. Além da geração de micro e mini geração de usinas de maior porte, é importante destacar aqui o papel dos sistemas de armazenamento. A Absolar vem estudando os sistemas de armazenamento, porque através dele seria possível a gente garantir uma estabilidade do suprimento de energia elétrica dessa fonte, né, da fonte solar fotovoltaica, já que o recurso, né, o combustível, ele é limitado ali a algumas horas do dia. Então, sistemas de armazenamento é um tema de grande interesse na associação e por nossos associados. É um tema que ainda carece tanto de leis quanto de normas, né, da própria ANEEL. Então, não existem normas para a utilização de sistemas de armazenamento hoje no Brasil. A Absolar, com o apoio de seus associados, de alguns patrocinadores, está desenvolvendo um estudo que deve ficar pronto agora, no final de setembro também, e começar a ser divulgado a partir do mês de outubro, a respeito da viabilidade dos sistemas de armazenamento e de todos os benefícios que a gente espera poder ter a chance de compartilhar em outros fóruns e em fóruns como este aqui, a partir de outubro, então. Nos próximos slides, se puder ir passando rapidamente, eu só quero fazer um agradecimento, pode ir passando todos eles até o final. Agradecimento sempre especial aos nossos associados, como eu disse, são hoje mais de 630 associados, e sempre deixar aqui o convite para que acessem o nosso site. Ali são encontradas diversas informações a respeito do setor solar fotovoltaico, informações a respeito de financiamento, players que atuam nesse mercado são disponibilizadas ali no nosso site, e deixar aqui meu agradecimento mais uma vez pelo espaço. No próximo slide, deixo aqui os nossos contatos, né, da associação. Mais uma vez, muito obrigado, e eu fico à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento que seja possível contribuir no dia de hoje. Agradeço. Temos perguntas, sim, Rafael, a gente que também agradece. Vamos lá. Consumidores residenciais já podem ter acesso a essa tecnologia? Qual complexo é a instalação? Perfeito, ótima pergunta, eu agradeço. Sim, desde 2012, com a publicação da Resolução Normativa 482, é possível residências, comércios, indústrias de pequeno porte, ou seja, o consumidor até de baixa tensão instalar o sistema de geração próprio, solar fotovoltaico. E o sistema em si ele é muito simples. Muitas vezes é possível instalá-lo em um único dia, mas a interface, o relacionamento com a distribuidora, para levar ao conhecimento dela essa necessidade de conexão, pode levar um pouco mais de tempo, normalmente ali entre 90 e 120 dias. Mas é um processo relativamente simples. Ok. Quantos painéis solares são necessários para produzir o equivalente a uma torre eólica? Você teria essa informação? Certo. É uma boa pergunta, mas é complexo a gente trazer a informação precisa aqui, porque
dependeria de fazer a comparação com que altura de torre nós estamos falando, com que potência de aerogeradora nós estamos falando e quais características de placa, né, de módulos solares, nós estaremos fazendo essa comparação, né? Então, dependendo das escolhas, né, tanto por parte da base que vai se avaliar, que seria aí a torre eólica, como foi falado, quanto dos módulos solares, podem ser necessárias mais ou menos placas. Mas, assim, só para ter uma ideia, nós fizemos um estudo recente e foi apontado que uma área equivalente à cidade do Rio de Janeiro, né, o município do Rio de Janeiro coberto por módulos solares fotovoltaicos, seria o equivalente à potência de energia elétrica instalada na matriz brasileira hoje. Então, uma área igual à cidade do Rio de Janeiro seria o equivalente a todas as usinas de todas as fontes que o Brasil tem hoje funcionando. Ok. A expectativa é que o governo passe a contratar montantes maiores. Quais os motivos que apoiam essa expectativa? O primeiro deles, assim, é preço, né, que desde 2019 a gente pode citar, a gente trouxe aqui como exemplo uma boa motivação para essa contratação acontecer em montantes maiores, né, então o preço. A pressão sobre as hidrelétricas, a questão dos reservatórios, né, que vem aí ano a ano sendo consumidos sem ter a oportunidade de recomposição dos seus volumes, né, por conta de escassez hídrica. Então, a necessidade de aliviar a pressão sobre as hidrelétricas. E a fonte solar, nesse contexto, ela é uma fonte que ela tem pouca sazonalidade ao longo do ano. Embora a geração varie dentro do ciclo diário, por questões óbvias, né, nós temos a insolação só numa parte do dia, a média de energia gerada mês a mês ao longo do ano, a fonte solar fotovoltaica é aquela que apresenta um comportamento mais estável, inclusive em relação a outras fontes renováveis, né? Então, com esse comportamento, a gente espera que ela possa contribuir para que os reservatórios realmente funcionem como baterias, né, para o sistema e possam ser utilizados nos momentos de maior necessidade. Então, são o acúmulo de alguns fatores, né, como esses citados, preço e as características da própria fonte, que a gente acredita influenciar essa decisão aí, que deveriam influenciar essa decisão de forma positiva por uma contratação maior. Ok. Em relação ao Mercado Livre, qual a expectativa de aumento para os próximos 2 ou 3 anos? Bom, como eu disse, em função da baixa contratação, né, do baixo montante contratado da fonte solar nos últimos leilões e do preço, cada vez mais as usinas de médio e grande porte, as usinas que dependem de outorga, as usinas que participam do ambiente de contratação livre, têm se viabilizado pela própria venda no Mercado Livre, por operações no Mercado Livre. Então, foram desenvolvidas aí estruturas de financiabilidade para esses investimentos no Mercado Livre, de forma que os projetos se viabilizem no Mercado Livre. O Mercado Livre é um mercado que cada vez mais ganha participação no contexto nacional, ou seja, ele está crescendo, e com certeza a fonte solar fotovoltaica tem tudo para atender esse consumo crescente do ambiente de contratação livre. Então, cada vez mais projetos solares se viabilizando, entrando no Mercado Livre com preço bastante competitivo para atender um mercado que busca aí preço, né, para que no seu produto final ele seja competitivo também, né? Uma vez que o Mercado Livre basicamente é composto por indústrias e grandes comércios. Ok. E a última pergunta, a gente já passou bastante do tempo, é que o mapa solar mostra uma melhor distribuição nos estados do Brasil. Muito melhor do que a energia eólica, que é menos distribuída, né, com potencial, em termos de potencial. Quais os estados estão mais avançados em volume ou tecnologia? Perfeito. Agradeço a pergunta, mais uma vez, muito pertinente. Por que eu digo da pertinência dessa pergunta em relação aos estados? Nós temos que a tecnologia ela vem se difundindo muito nos estados em que
existem condições fiscais de fomento, questões também ambientais de fomento à fonte. Então, aqueles estados que possuem uma legislação adequada para a questão ambiental e para a questão fiscal, aquisição de equipamentos, acabam despontando em relação ao desenvolvimento do setor solar. Então, a gente pode aqui destacar Minas Gerais, a própria Bahia, com uma política ambiental bastante favorável, Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí teve algumas iniciativas também governamentais do governo estadual, né, que incentivaram bastante o desenvolvimento da fonte. Então, assim, a própria ABSolar tem buscado espaço junto ao governo federal, governos estaduais e municipais para desenvolvimento de políticas de fomento, né, a essa tecnologia. Agora, em termos de tecnologia por tecnologia, se eu entendi bem a pergunta, a tecnologia que existe aqui é a mesma que vem de outros países, existem indústrias nacionais, mas a grande maioria dos equipamentos que atende o mercado brasileiro é de origem internacional, é importado, então o Brasil tem aí contado com a tecnologia o que há de mais avançado no mundo. Então, assim, basicamente o que a gente precisa, né, existem esses estados que eu comentei, a gente precisa de apoio para aproximação junto aos governos estaduais, municipais, para que seja possível desenvolver políticas, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente, né, ao licenciamento ambiental e políticas relacionadas a impostos, a tributação, para que a fonte cada vez mais possa se desenvolver. Ótimo, maravilha. Muitas abordagens nas perguntas e também na sua apresentação. Então, muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos aí na ABSolar. A ABSolar que agradece, eu agradeço também a todos que puderam estar aqui conosco, as perguntas enviadas e ao espaço novamente aberto para a nossa fala. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, até logo.